Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Bom, espero que sim, né? Afinal, quantos de vocês são da região Nordeste? Vamos ver, levanta a mão. Boa. Centro-Oeste? A galera tomou conta. Sudeste? Norte? E Sul? Ou seja, muito bem, Ludmila, toda a equipe. Brasil inteiro, mais ou menos representado. Bom, gente, antes de começar, Fora do Brasil. quem são os gringos? Da onde? Da onde? Da Colômbia, esses vizinhos. Padecem dos mesmos problemas. Conhece bem, ó, estamos juntos. Gente, brincadeiras à parte, é um prazer enorme estar aqui. Por incrível que pareça, é a primeira vez que eu estou na UNB. E olha que eu conheço um monte de gente que trabalha aqui, já fiz cooperação com eles. Eu nunca vim a Brasília inúmeras vezes, mas nunca a essa universidade, que tem o campus em homenagem a uma pessoa muito importante, né? Darcy Ribeiro não é pouca coisa. Enfim, é importante estar aqui, fico muito feliz. E parabenizo vocês. Diego foi muito discreto na fala dele, né? Ele podia sempre dar a base de por quê? Porque o que está acontecendo é memorável, é história, moçada. Vocês estarão no livro de atas da primeira convenção de montadores. Queiram ou não, já está lá o nome de vocês, isso é muito importante. Daqui 50 anos, vocês vão ver a diferença. Para todos nós que gostamos um pouco de história, né? Quando o tempo se dilata, você olha para trás e fala, caramba, eu estava lá, lembra? Alguns de nós estivemos, né, na convenção há 20 anos atrás, ou não sei em que festival, não sei quantos anos atrás, e as coisas vão se transformando, vão se convertendo em outras. Então, estar aqui hoje num encontro de montadoras, montadores, de circo, que é uma expressão já de por si complexa, a gente vai falar um pouquinho disso, é incrível. Então, parabéns, Diego. Realmente, a gente lá atrás, quando nós começamos a conversar sobre essas coisas, a gente não tinha a menor dimensão do que seria. Muito menos que vocês todos estariam hoje dando curso o Brasil inteiro. A gente está tendo todo mês algum curso de NR, enfim, coisas acontecendo, o que era bem pouco provável. Mas antes de qualquer coisa, eu quero localizar algumas coisas que eu pretendo falar com vocês. E espero poder guardar um tempo no final para a gente conversar. Então, qualquer coisa que vocês tiverem, guarda, vamos falar no final, porque senão eu venho aqui falando de coisas que vocês não vão falar, eu quero que vocês falem. Eu pus um título mais ou menos preciso do que eu gostaria de falar, mas vocês vão ver que eu vou falando de um monte de coisa que orbita esse título para justificar o porquê. Mas a ideia principal é a seguinte: o risco é uma dimensão importante da vida, que não pode ser distinguida, e espero que não seja, seria péssimo para a vida se não houvesse o risco. Ainda bem que há o risco, apesar de todos os pesares. Portanto, é uma dimensão importante que vem sendo estudada na filosofia, na sociologia, na biologia, na medicina, desde sempre. Por nós que trabalhamos no campo das artes, do corpo e sobretudo do circo, não é nada novo falar em risco. No entanto, o que vem mudando é a perspectiva que a gente dá, o olhar que a gente constrói e sobretudo as tecnologias que a gente vem falando sobre esse termo risco. E no meu caso em particular, eu tento unir aquilo que mais me chama a atenção, que eu gosto de trabalhar, que é o ensino, a pedagogia. Essa é a minha função. Há muito tempo eu decidi que eu queria viver de ensinar coisas. Fui um artista durante muitos anos, fui atleta durante muitos anos, fazendo o meu melhor nas condições que eu tinha, e acho que até fiz coisas bem feitas. Mas não tenho a menor dúvida que, como professor, acho que eu não estou me realizando mais. Por uma questão muito simples, vocês vão ver ao longo da minha fala. Eu estou tendo mais tempo como professor para amadurecer, para ver as coisas melhores. Como artista eu tive um tempo menor, como atleta eu tive uma década
Mais ou menos a mesma coisa, uma década de atleta, uma década de artista, mas como professor eu posso ter décadas. Isso faz uma diferença enorme. Está tendo de errar de novo, não errar e assim vai. Então por isso que eu coloco sempre a pedagogia, o ensino como base para tudo. Então eu quero falar disso, né? Como tratar do risco como parte desse processo de ensino, para qualquer nível, em qualquer lugar, de pessoas que lidam com atividades circenses. Aí vocês vão falar, poxa, mas não é circo. Aí já começa a primeira pegadinha. Sim, é circo, mas o termo atividades ele é mais amplo, porque vocês, como montadores, os gestores, os produtores, todos estão e são partes dessa atividade. É um rol de pessoas e protagonistas muito maior do que única e exclusivamente o artista do circo. Fora disso que eu vou tentar falar para vocês hoje, espero que faça algum sentido para vocês. Eu fiz algumas opções, né, recortes, não é possível falar de tudo, então eu acabei fazendo algumas opções. Mas caso vocês tenham alguma ideia que porventura não fale, ou alguma dúvida, ou alguma colocação, fique à vontade depois de complementar o que eu vou tentar. Ao longo de muitos anos, e essa inquietude minha com a segurança, importante, com os acidentes, com as lesões, com o risco implícito, inerente ao circo, me levou a estudar uma série de coisas. Desde autores da filosofia, que refletem sobre a existência, né, a nossa curta existência nesse enorme mundo, portanto, o risco de estar vivo, até autores como esses que são um pouco mais concretos, um pouco mais palatáveis. Então eu fui atrás de alguns que me ajudaram a estudar. E esse autor francês, o Luc Collard, é um autor que escreve um livro há muito tempo atrás, que o título resumido é Risco Calculado. É óbvio que nós podemos calcular muitas coisas do risco, mas ainda assim ele continua existindo, ainda assim ele pode acabar com a gente. Mas eu posso tentar. E esse autor fala de 3 dimensões desse risco. E todos vocês, querendo ou não, vivem essas 3 dimensões que estão postas aí. Não sei se vocês estão enxergando muito bem, é que não dá para apagá-los, né? Será que dá? Dá para enxergar? Sou eu que me enxergo, estou sem mal de turno. Eu ponho para ver de perto e de longe me enxerga o caos. Primeira dimensão importante, especialmente quando nós dialogamos com arte. A dimensão poética, estética ou artística. Cada um de vocês, quando falei. Não, acho que não precisa desligar. Melhorou, né? Não pode? Por causa da Libras, né? Ah, tá vendo? Ela precisa aparecer, tem que acender. Verdade. Obrigado. A primeira dimensão, todos vocês quando performam, apresentam, se expõem e saem como artistas, vocês estão expostos a ela, ao espetáculo não ser bem recebido, ou o público não gostar daquilo que você apresentou, enfim, de uma série de componentes aleatórios, na grande maioria deles, que expõem vocês a um determinado risco poético. Eu fiquei 2 anos da minha vida preparando um espetáculo, quando eu apresentei o espetáculo foi um fracasso. Vocês acham que não acontece isso? Todo dia. Todo dia. Eu uso sempre a história do Picasso. Não sei se vocês já leram alguma coisa. O Pablo Picasso tem 16 mil obras reconhecidas. 16 mil. Eu acho que mais a metade é fake ou falsa. Mas enfim. Porque se você dividir os dias que ele viveu, ele teve que praticamente fazer uma obra por dia. O que é um pouco provável. A única maneira de entender que ele fez tantas obras é que no mundo que ele vivia, no mundo das artes plásticas, era muito comum você ter um ateliê onde todos os seus colaboradores, ou naquela época chamado de discípulos, trabalhavam para você. Tudo que era produzido naquele ateliê, quem assinava no final, era você. Então é muito provável que em grande parte das obras dele, algum aluno fez um projeto que estava lendo, ele foi lá, talentou. Mas independente disso, ele sempre afirmou que menos de 1/10 do que ele fez, ele mostrou. Porque o resto, 90%, ele falou que nem eu conseguia ver ele tão ruim que era. Ou seja, o fracasso
estético, ou seja, o alto risco estético, está presente em todos nós, seja aqueles mais famosos e reconhecidos, seja aqueles pouco conhecidos. Não tenham medo de lidar com risco estético, porque está presente em todos nós. Mas não é dele que eu vou falar muito hoje. Nós temos uma segunda dimensão de risco importante, esse risco patrimonial, econômico, material. Tudo aquilo que a gente pode perder materialmente que está associado à nossa atividade. Eu posso perder dinheiro, posso perder a minha organização. Se alguém sofre um acidente na minha escola, provavelmente ela vai ter problemas jurídicos, financeiros, que podem inclusive fechar. Nós já tivemos isso. Nós temos um exemplo recente, de 2 anos atrás, de uma escola, não vou falar onde, nem como, nem porquê, mas de uma escola de circo que fechou por conta de um caso de abuso sexual. A repercussão foi tão ruim que a maioria dos alunos pediu desligamento. Todo o apoio que essa escola tinha foi saindo, a escola fechou por um escândalo. Há um risco sempre em todas as nossas ações, em todas as nossas ações, dessa dimensão, a gente perder recurso, dinheiro, espaço, material, etc. E provavelmente a dimensão que mais nos afeta é essa última, que tem a ver com a nossa integridade, com a nossa existência. Quando a gente coloca a integridade física, não é só aquela carnal, biológica, não, a integridade como um todo, emocional, psicológica, mental. Todos nós estamos expostos a riscos onde a nossa existência pode continuar de forma bem ruim. Eu posso sofrer uma lesão permanente, ou eu posso simplesmente desaparecer. Pergunta importante: quem daqui já passou, viu, esteve ao lado de uma experiência de algum acidente em atividades relacionadas ao circo? 1, 2, 3, levanta a mão. Vai baixar. Você viu o experimento social bom? Todo mundo. Quem não viu, não presenciou, porque não trabalha com isso. Porque só no mundo da fantasia não existe isso. No mundo real vai existir. Quem de vocês, como eu, dediquei anos e anos da minha vida ensinando a acrobacia? Bom, os acidentes fazem parte, quase todos os dias. Apesar de meticulosamente a gente usar métodos de trabalho, procedimentos, equipamentos de segurança meticulosamente, é inevitável que os acidentes aconteçam. E eles acontecem de várias formas, com vários motivos, mas eles acontecem. Portanto, falar sobre isso sempre é muito difícil. Pergunte ao Diego quando ele fez o mestrado. Quando a gente perguntava para as pessoas, eu lembro claramente disso. Você vivenciou, viu algum acidente? A resposta imediata de todo mundo era: não lembro, não, muito pouco. Não, talvez. Dali 5 minutos de conversa: não, eu lembro, eu tinha um primo, não, o amigo não sei quem é verdade, outro dia, tá? No final da conversa, uma lista que acabava nunca mais. Vocês sabem por que acontece isso? É uma explicação sociológica. Nós nos protegemos de tudo aquilo que nós sabemos que pode nos afetar negativamente. Todos nós sabemos que o mundo que a gente vive faz com que tudo que é negativo vá mais rápido, seja mais conhecido, impacte mais. Haja vista os meios de comunicação. 99% é coisa ruim, negativa, péssima. De vez em quando sai uma nota de alguém que fez algo brilhante. Uma notinha de 5 minutos. Morreram não sei quantos, não sei o que, atropelou, morreu, não sei o que, câncer, não sei o que. No final, e esse aqui, nossa, fez algo legal. Tá bom, valeu, obrigado pelo jornal de hoje. É assim. Quando acontece uma coisa negativa no circo, todo mundo fica sabendo em 10 segundos. Vai mais rápido que a pólvora. Alguém cai no Piauí, a gente fica sabendo lá em São Paulo 2 segundos depois. Nem a família dele está sabendo, a gente já está sabendo. Quem está nos grupos do Zap, aí sabe, o negócio é louco. Mas raramente vocês ficam sabendo com a mesma velocidade de um espetáculo que triunfou, de alguém que fez um lance malabarístico incrível, ou de alguém que montou
sei lá, um cenário brilhante. Raramente vocês vão ver essa lei. É muito doido isso. Esse autor diz exatamente isso. Ele fala, olha, o problema do risco é que a gente supervaloriza a questão negativa dele e infravaloriza a questão positiva. Ter o risco também nos dá uma potência de trabalho. O circo construiu grande parte da sua estética em cima do risco. E ele é o que ele é até hoje por causa do risco. Não foi por outras coisas. Olha que interessante. Se tem a parte positiva, vamos olhar para ela. Tem que olhar a negativa? Também, mas não só ela. Muito bem. Isso nos levou, cada vez que a gente rebuscava mais na literatura, mas também na memória das pessoas do circo, estudar esse fenômeno nos leva, queremos ou não, a conversar com pessoas, por uma razão. Muito pouca coisa do que acontece no circo está de fato registrado e bem registrado. Muito pouco. A memória do circo, quer seja a memória dos espetáculos, das dramaturgias, dos artistas, mas sobretudo a memória, nesse caso, dos incidentes, dos acidentes, ela é quase inexistente. E vocês vão ouvir ao longo desses dias algumas tentativas de fazer com que isso seja mais público, conhecido. Muito bem, se elas são inexistentes do ponto de vista sistemático, do papel, do documento, aonde estão essas memórias? Elas estão na cabeça de vocês. Assim como vocês levantaram a mão e viram algum acidente, todo mundo que não está aqui também viu. Se eu pedisse para cada um fazer um relato pormenorizado, olha, aconteceu aqui, nessas circunstâncias, dessa forma. Vocês imaginam quantos documentos maravilhosos a gente teria para fazer uma análise bacana? A gente não tem. Estamos esperando isso acontecer. Mas quando a gente começou a estudar a memória, a gente se deparou com um outro problema. Problema, mais uma vez, bom, né, que nos leva a avançar. Tem que ver com a percepção. Se vocês já escutaram isso também muitas vezes, com dinheiro a gente ficou debatendo muito isso lá, para entender sociologicamente o que significa percepção. Bom, e esses autores, como David Le Breton e outros mais, nos ajudaram a perceber uma coisa muito interessante. Todas as dimensões da nossa existência, o tempo, a fome, a sede, todas as dimensões, inclusive o risco, dependem de uma percepção subjetiva. A gente pode fazer o que vocês quiserem para treinar vocês, no final, a sua percepção do risco é diferente da sua. A minha é diferente da de vocês. A sua experiência pessoal, o controle ou não das suas emoções, o contexto que você vive, inclusive o quanto o risco é ou não trabalhado no contexto que você vive, faz com que vocês tenham percepções diferentes. Inclusive ao longo da história, a percepção do risco muda. Em alguns momentos da história, a morte era vista como algo absolutamente tolerável, normal. Aconteceu um ciclo, morreu bem próximo, está tudo certo. Em outros contextos, períodos, religiões, a morte é uma coisa extremamente dramática, uma coisa assim, a ser evitada custe o que custar. A sociedade contemporânea, pós-moderna, ela luta todos os dias contra isso. Acho que vocês vão ver todos os dias no jornal, tem alguém falando que se desenvolveu algo para prolongar a vida. E pode ser um creme de pele ou uma terapia genética. Todo mundo está querendo viver uns 300 anos. Nunca aconteceu, até agora. É como voar. Todo mundo quer voar, mas ninguém conseguiu voar até hoje. É um sonho, né? É um desejo social. Nunca desejamos tanto controlar o risco como nós estamos desejando nos dias de hoje. Aí vocês vão perguntar, Marco, o que tudo isso tem a ver consigo? Tudo. Que a mesma sociedade que deseja sobrepor o risco, superar o risco, é a que paga para o ingresso quando tem um espetáculo. É a mesma sociedade. Por isso que faz tanto sucesso. E quanto mais risco tiver, mais sucesso faz. Ao ponto de alguns espetáculos humanos, que eu particularmente não vejo, não gosto, não gosto, minha opção pessoal, eles expõem deliberadamente as pessoas a seu detrimento pessoal. Ela pode se machucar drasticamente e
É uma opinião dela, é uma opção dela, ela é livre para fazer, mas as consequências tendem a ser complicadas. Vocês todos atuam, cada um dos dias de vocês, para que artistas e demais pessoas, incluindo o público, vivam uma experiência sem que aquilo gere consequências temporárias ou permanentes para eles. Certo? Portanto, vocês atuam para essa sociedade que quer ver o risco, mas não quer experienciar a morte. Essa é uma mudança drástica. Da Idade Média para agora, por exemplo, mudou radicalmente. Ver a morte fazer parte da experiência de vida tranquilamente. Ela morreu. Aqui, Pedro. Próximo. Poucos de nós nos damos bem ao ver esse tipo de coisa. Portanto, a percepção do risco se tornou um objeto importante, como cada um. E sabe o que a gente aprendeu? Quanto mais experiência vocês têm, mais perigoso é a atuação de vocês. Curioso, né? Isso podemos levar ao extremo. Quanto mais habilidoso, quanto mais conhecedor, quanto mais experiente é o grande alpinista, mais ele vai se expor ao risco. E cada dia ele vai procurar uma montanha, uma via mais complexa. Porque o risco é um desejo cumulativo. Ele não vai para trás. É só o risco assim? Não, não é só o risco. A tecnologia também é assim. A tecnologia vive do desejo cumulativo. Ninguém de nós almeja uma tecnologia superada. Ninguém. A menos um pouco vintage, né? Um pouco quando a gente compra um carro velho, uma vitrola velha, só para tocar o seu vinil que está lá. Eu faço isso, por exemplo. Mas o desejo é de ter uma tecnologia mais moderna, todo mundo faz. O risco é a mesma coisa. Em outras palavras, uma das advertências que a gente veio recebendo da literatura e das pessoas com as quais a gente conversava é: cuidado, profissionais qualificados não só se expõem mais ao risco, como estão mais expostos ao risco. Por uma razão muito simples. Ao dominar muito aquela situação, são os que mais relaxam e os que mais estão tranquilos frente ao risco. Pois eu vou mostrar alguns dados para vocês, e muitos desses dados são com profissionais extremamente experientes. Extremamente experientes. Vocês vão falar, acontecem acidentes com novatos? Sim, todos os dias. Mas os acidentes mais graves acontecem com quem tem mais experiência. Portanto, levando isso para a experiência, para o trabalho de vocês, à medida que vocês à medida que vocês tiverem mais experiência, sejam mais vigilantes. Olhem mais para o lado e peçam para o seu colega do lado, ó, se liga no que eu estou fazendo, porque pode ser que eu não esteja vendo aquilo que para mim está resolvido. Parece simples? Sim, mas não é. O nosso ego é muito grande, é muito forte, em todas as áreas do conhecimento. A gente começa a imaginar que nós somos suficientes. Aquela história que vocês já estão cansados de escutar dos montadores e montadoras, o backup, né, a cópia de segurança, na verdade não é uma cópia de segurança, é um certificado de garantia de segurança. E se puder ser de muitas outras pessoas, melhor ainda. E isso fez a gente, inclusive, escrever no livro, cunhar a ideia de uma corresponsabilidade. Nós saímos da ideia do indivíduo individual, portanto, você montou uma estrutura, a responsabilidade é sua. Do ponto de vista civil é mesmo, mas do ponto de vista das artes é sua e de todo mundo que estava junto nessa jornada. Portanto, nós somos co-partícipes, co-responsáveis em tudo isso. Quem nos ensinou isso foram esses estudos. Nós também navegamos um pouco para tentar entender a ação, como é o dia a dia, o trabalho, o pensamento dessas pessoas que se dedicam a um ofício de montar um espetáculo, desmontar um espetáculo. E, obviamente, a gente não podia negar que vocês foram precedidos por inúmeras gerações. Ninguém aqui inventou nada. Antes de nós, e antes deles, havia pessoas montando espetáculos. O mundo que tinha na época, da forma que tinha. Portanto, um ofício
que existe, ainda que ele não seja reconhecido pelo nosso Código Brasileiro de Ocupações. Não existe montador ou montadora demissível. Existem montadores de várias coisas. Por isso que é importante essa reunião, porque daqui 10 anos, provavelmente a gente tenha condições de lutar por um código de ocupações que legitime o trabalho de vocês. Até hoje não está lá. Você não pode ter a carteira assinada como montador de circo. Apesar de todos aqui ter certeza absoluta do que faz, como faz, e que isso é um trabalho profissional. Mas não tem como você ser reconhecido especificamente. Você faz um contrato de outra coisa qualquer. O que significa? Olha o que eu quero dizer para vocês. Nós estamos há mais de 150 anos vendo o circo circular no Brasil. 150 anos. A gente conseguiu colocar um código no nosso Código Brasileiro de Ocupações. Vocês terão esse dever, comigo e com todos os que se juntarem. É um dever, a gente precisa fazer isso. Se vocês olharem o código, alguém já deve ter feito, tem centenas de ocupações. Tem algumas que existem até hoje, algumas que já desapareceram, mas estão lá. Tem até de domador, continua existindo. Existe, é uma profissão. Mas não tem uso de montador. Portanto, não deixem de alguma forma, lutar, militar. Vocês estão fazendo aqui um evento, eu não tenho a menor dúvida que pode resultar mais à frente num ofício, num abaixo-assinado, numa demanda concreta para existir essa profissão. Quem disse que não? Vai depender da gente. Como o Diego disse, só vamos olhar para isso quando a gente falar quantas pessoas estão trabalhando. Para quantas pessoas vocês trabalham? Cada um de vocês trabalha para algumas dezenas, centenas de pessoas. Cada espetáculo que vocês montam, algumas centenas de pessoas trabalham, algumas milhares assistem. Então, quando você põe isso tudo no papel, reconhecer essa profissão não parece uma coisa estranha, parece até uma coisa necessária, urgente. Mas a gente precisa pôr no papel. Ninguém vai pôr para a gente. Não esperem que alguém venha escrever isso para ninguém vai fazer isso. Vocês são a pontinha de um iceberg gigantesco que se chama circo. Os montadores são muito importantes nesse sentido. A outra coisa que nós aprendemos estudando cada um desses artigos, essas coisas, vocês vão ver, está tudo no final, é tudo disponível. É que é inviável, improvável, impossível formar alguém para ser capataz, barreira, montador, o que vocês quiserem, sem que ele tenha que aprender as coisas mais diferentes do mundo. É impossível. Se você fizer um curso técnico de uma coisa, você não se forma nessa profissão. Você tem que saber um pouco de várias coisas. De matemática, física, psicologia, áreas, etc, etc. Não tem como. Mas além de tudo isso que você tem que saber, tem que ter uma coisa que é o que vocês vão praticar nesses 2, 3 dias aqui. Tem que fazer isso. Não tem nada melhor para formar um ofício prático como esse do que o exercício do ofício. Ninguém se forma sapateiro, ninguém se forma artista lendo, só estudando. Tem que praticar. Portanto, o nó, a montagem, o cálculo, todo dia tem que fazer parte, senão amanhã você lê e não lembra mais, amanhã você não sabe mais. Quantos de vocês estão sistematicamente fazendo isso? Ou quantos fazem esporadicamente quando precisa? É uma diferença enorme. Fazer esporadicamente e fazer regularmente, sistematicamente. Vocês vão ficar maduros, consistentes, fazendo sistematicamente, não esporadicamente, que é uma diferença enorme. Algo que a gente notou também nesses estudos, e cada uma dessas revistinhas é onde a gente postou um estudo, onde a gente publicou um artigo, não são muitos, né? Cabe nessas mãos aqui o que existe publicado no Brasil sobre acidentes, protocolo, montagens de circo, que é uma pena. Oxalá no futuro vocês, mestrados, doutorados, ou com a experiência de vocês, publiquem mais. Mas o que a gente notou o processo de planejamento, os protocolos de montagem, desmontagem, de manutenção, etc., tudo aquilo que é necessário para exercer o ofício de vocês, precisa ser relatado.
Cada vez que a gente entrevista alguém, a gente percebe que, poxa, essa pessoa tem um modus operandi, uma forma de operar incrível, absolutamente bem feita. Mas só ela tem porque nunca ela sistematizou e passou para alguém. A falta de protocolos comuns, a falta de compartilhamento sistemático da informação nos fragiliza como grupo. Isso é um problema grave. A gente compartilha uma série de coisas hoje, até como ensinar 3 bolinhas malabares, como ensinar a trava do pé no trapézio. A gente precisa compartilhar o processo de planejamento de montagem de uma ancoragem de aéreo. A gente precisa compartilhar o processo de verificação. Está acontecendo, Marcos? Está. Mas muito mais lentamente do que a gente poderia fazer. Então, lembrem disso, são coisas que a gente vem aprendendo. E os cursos que eu disse que vem acontecendo, eles realmente têm ajudado muito. Esse é um estudo que a gente publicou há pouco tempo atrás, bem pouco tempo atrás, que ele traz algumas ideias interessantes. Ele é um estudo preliminar, eu diria, com algumas fragilidades ainda, mas a gente fez um trabalho de anos. Nós olhamos somente para acidentes graves ou gravíssimos, que tiveram consequências permanentes com a morte no circo. Não contamos muito, e a razão não é que eles não existiram ao longo desses 150 anos. A razão é que eles não estão sistematizados, eles estão na memória das pessoas, num capítulo de um livro escondido, etc. Muito bem, ao olhar para esses fatos, a gente já começou a entender coisas que todo mundo aqui sabe na pele, já viveu, sabe? Quais são as modalidades, as disciplinas de circo, onde mais acontecem acidentes, onde esses acidentes são mais graves. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, deixa eu ver se está aqui. Ah não, está numa outra, eu vou falar para vocês. Uma das razões, uma das causas que mais provocaram óbitos ou sequelas permanentes foi choque elétrico. Lembra que em 2007 eu fiz parte de um projeto da Funarte. A Funarte na época tinha um desejo de fazer um trabalho na área de segurança e ela reuniu um grupo de pessoas. Nós visitamos 150 circos no Brasil, em todas as regiões, circos de todos os tamanhos, em todas as cidades, tentando entender que problemas existiam do ponto de vista da segurança. E entrevistamos muita gente. O trabalho do Diego depois, logo depois, reforçou a mesma tese. E esse estudo que foi feito com uma outra amostragem em outro lugar reforça a mesma tese. Por exemplo, que a maior incidência de acidentes é do choque elétrico. Fazer uma gambiarra, ou tentar ligar, fazer uma ligação elétrica sem conhecimento, equipamento, material, e terminar colado num mastarel. Até a morte. Enfim, olha que interessante. Esse é um dado completo que na mão da pessoa certa, um pouco de dinheiro pode mudar. O que a Funarte fez naquela época? Ela convidou 2 engenheiros elétricos que tinham experiência com circo, e ela fez esses caras circularem, ensinando as pessoas a construir uma caixa de força no circo, um material alternativo. Fazer como que eu ligo, como que eu instalo esse equipamento, como que eu puxo essa eletricidade para que a gente não mate todo mundo que está nesse circo. Coisa super barata, que vai salvar a vida de um monte de gente. Mas a gente precisou identificar, precisou quantificar e mostrar para eles, temos um problema. Vamos lá, qual é o segundo problema que mais levava a acidentes graves no Brasil? Vamos ver quem sabe. Vai, a segunda causa. A primeira é choque elétrico, a segunda, vamos ver quem acerta. Montagem. Montagem. Não. Causa muito, mas não é montagem. Vai, tem mais. Quem dá mais? Queda. Matou. Queimadura de maçã do amor. Nossa, você Quando você faz um caramelo super derretido, a chance de explodir, de queimar, de não sei o que, é gigante. Então, todas as queimaduras de fritura, não sei o que, tem a ver com quem produz o espetáculo. Pensa. Eu faço o número de trapezo, desço um curro. Os corpos pipocam, eu não sei o que. Daí eu venho, volto e faço outro número.
Vocês acham que não era esperado que a chance de um acidente aumenta nessa correria? É óbvio. Dá para eu criticar essa pessoa? Não, ela está fazendo de tudo para sobreviver, é o ofício dela, ela está tentando. Mas quando eu identifico esse problema, aí a gente consegue fazer coisas. Então, nesse sentido, o Centro de Memória do Círculo de São Paulo organizou, há anos atrás, várias oficinas de confecção de maçã do amor, para as pessoas aprenderem a se machucar menos, a se queimar menos. Com mulheres circenses de toda a vida que faziam isso há décadas, há gerações. Vocês estão vendo como é possível identificar um problema, não culpabilizar as pessoas e produzir alguma solução que pode ajudar alguém? É isso que a gente precisa atacar. Vocês se identificaram. Existe um montão de gente trabalhando em montagem. É preciso compartilhar o conhecimento. É muito difícil encontrar as pessoas que vão fazer uma conferência. As pessoas vão se conhecer por nome, apelido, sobrenome, vão trocar um café. Amanhã, quando estiver montando uma dúvida, eu pego o celular, mando a foto para o cara e ele fala, faz assim. Olha que incrível isso. É isso que a gente percebeu. E esse estudo, só para terminar aqui, ele mostra claramente que a maior parte dos acidentes acontece durante o espetáculo. Alguém sabe por quê, ou por quê? Por que vocês acham que é mais possível, provável que os acidentes aconteçam durante o espetáculo? Acidentes graves. Vamos lá, me ajuda. Porque a atenção está completamente focada ali em fazer com que tudo funcione e as pessoas acabam ficando mais tensas e acabam acontecendo. Eu vou falar a mesma coisa que você falou do ponto de vista teórico, depois eu volto. É a mesma coisa que explicar a rapadura cientificamente e falar é açúcar. É a mesma coisa. Na teoria sistêmica, quanto mais elementos você põe no sistema, mais complexo é o sistema, mais relações, mais informação você tem que digerir para entender o funcionamento. Na hora da performance, a quantidade de informações ali, da luz, do público, do time, do apresentador, da música, da umidade, do calor, do não sei o quê, tudo isso junto expõe qualquer pessoa a uma probabilidade infinitamente maior do que quando vocês estão num espaço controlado, no treino, com a mesma luz de sempre, com o tempo, inclusive, de fazer. Eu estou cansado, peraí, deixa eu esperar mais 2 minutos, aí eu faço de novo. No espetáculo não tem essa. Está cansado, mas deu a hora, você é o próximo, entra e acabou. É aí onde a coisa se multiplica. Ou seja, o que os dados mostraram é exatamente o que a teoria dizia. A teoria falava, sistemas mais complexos são mais difíceis de serem absorvidos, trabalhados, entendidos, portanto, resultam regularmente em mais problemas. Quando a gente viu esses dados, é exatamente isso. A performance é a versão mais complexa do trabalho de vocês. Pouca luz, agachado, o cara fazendo você ali tentando salvar o nó do negócio e a pessoa não pode descer e você está ali. É ali que a coisa mais importante. O que significa? Que a gente precisa treinar mais as pessoas nesse contexto. E a maioria dos treinamentos que a gente faz são em qual contexto? O contexto laboratorial artificial. Lembra que eu falei agora há pouco? Aonde que a gente aprende? Fazendo. Cada um de vocês faça o seu exame de consciência. O que vocês eram há 10 anos atrás, quando começaram a fazer trabalho de montagem, e o que vocês são 10 anos depois. O que vocês aprenderam e quantas vezes vocês erraram no meio do negócio e nossa senhora, tá mal, corre e refaz. A teoria e os dados mostraram exatamente isso. Vamos produzir, viver situações reais o quanto mais. E para isso tem que ter gente junto. Porque ali, se eu cometer um erro, bom. Então, se vocês tiverem que produzir cursos, oficinas, tentem reproduzir ao máximo a realidade. Põe a luz, vai fazer uma oficina de montagem, abaixa a luz igual no show, quase escuridão, e o cara tem que ir com a luzinha no capacete na mão. Aí vocês vão ver a dificuldade que é montar. É muito simples montar quando a luz está perfeita, eu estou com o pé no chão, você está pendurado, ponta a cabeça, com pouca luz, não sei o quê, aí monta igual. E desmonta na mesma velocidade. É impossível. O que eu estou querendo dizer não é uma crítica a ninguém, gente. Vocês são os especialistas, eu sou um chato provocador. Eu estou querendo dizer que é possível simular as coisas o máximo possível, para que elas sejam cada vez mais potentes na hora de educar as pessoas.
eu simulo a prática, eu simulo a realidade. É um pouco que a gente aprende da ciência. A ciência faz tudo isso. Bom, dito tudo isso, eu entendi, eu, minha filha, todos nós que trabalhamos, que dialogar com o risco e aprender a viver e controlar o risco não tem outra chance senão entender um aspecto transversal, que atravessa tudo que a gente faz. Desde o primeiro dia que eu vou lá brincar de circo, até o dia que eu trabalho profissionalmente, o risco estará ali. Portanto, a minha abordagem do risco tem que estar ali. E isso é a grande mudança que a gente está querendo propor. Quando o Diego soltou, para nós é uma expressão caríssima, cultura de segurança, que no fundo é o aprender a lidar com o risco para poder viver melhor esse risco, ele tem que estar do primeiro dia ao último dia. Então, quando eu dou aula com uma criança, a primeira vez que ela fez um rolamento, 3 bolinhas, ali está a primeira semente dela de entender quais são os riscos postos e como eu vou controlar isso. E a gente não faz isso. A gente começa a falar de risco quando está trabalhando profissionalmente. A maneira de montar uma situação didática de aula básica, ela já diz tudo da minha noção de risco lá na frente. Como eu coloco os colchões. Falamos disso, né? Fomos a um festival recentemente, o Diego estava lá. E é um festival com montagens e desmontagens a cada 5 minutos. Se você não sinalizar o chão, onde tem que ir o colchão, esquece, ele nunca vai estar no lugar. Não tem como. A cada 5 minutos entra 3, sai 4, vai ali, põe aqui, põe ali. O colchão sempre dá 20 centímetros para cá, 30 para lá. 20 centímetros no lugar errado. Se eu cair assim, é achando que minha cabeça bater no chão. Põe uma marca no chão. Vocês não vão errar nunca. Eu sempre estava no ponto de ancoragem, eu sei o raio que eu tenho que cobrir. Marca e acabou. Qual é a chance de erro? Muito pequena. Quantas escolas têm uma marca como essa? Quantas pessoas usam no dia a dia uma marca? E aí é normal, você vai em escolas, você vê o tecido e o colchão para cá. Você olha e fala, estranho isso. Vocês estão vendo como é possível que essa cultura do cuidado esteja em todos os lugares, não só no espetáculo? Mas a gente tem que ser obcecado por isso. Não tem outra palavra. É obsessão total. Vocês que são montadores, a gente vai lá e ele fica 5 vezes no sistema. Obcecado. Mas ele vai dormir em paz todo dia. Um professor ele é obcecado se o colchão está no lugar, se o método que eu estou usando pode ajudá-lo. Pode acontecer acidente? Pode. Então é um pouco isso que a gente quer. A gente quer sustentabilidade, que as pessoas continuem. No circo, por sorte, mudando dos ofícios, tem mais longevidade. Mas não porque a gente quer, porque precisa. Mas isso deu uma hora aí, já dá uma hora, não sei que horas são. Não? 50 minutos. Ah, tá ótimo, mais 15 minutos pode? Ou 10, a gente deixa meia hora. Longevidade. Nós conhecemos aqui, quem está aqui trabalhando há mais de 10 anos? Levanta a mão. Há mais de 10. Ótimo. Há mais de 20. Mais de 20, pode levantar. A gente espera que você esteja trabalhando há mais de 30, há mais de 40. E é absolutamente possível. Não só como montadores e montadoras, como artistas. Mas a longevidade com qualidade, não porque eu preciso para sobreviver, que também é uma espécie de longevidade, ou seja, a pessoa fica, porque ela não tem outra opção, mas ela fica em condições bastante, eu diria, precárias. Nós não queremos isso, a gente quer que as pessoas fiquem em condições aceitáveis, adequadas, respeitosas. E para mim, eu não tenho a menor dúvida que a cultura de segurança, como algo profundo no seu atuar como professor, gestor, produtor, artista, montador, quando isso for incorporado no que vocês fazem, a gente estará muito mais perto de uma longevidade saudável, interessante. Não tem muita opção. E não é muito difícil, porque quase tudo que eu estou falando aqui não tem nada a ver com muita sofisticação. É bem simples. É o mais simples possível.
organizar as coisas no lugar certo, olhar para as coisas na hora certa. Esse cuidado precisa acontecer. Pensando tudo isso, e aí caminho nos últimos minutinhos, e aí eu vou passar assim, voando, porque depois vocês vão poder acessar todos esses documentos materiais. A gente descobriu que, assim como para vocês, montadores e montadoras, equipamento correto faz toda a diferença. Para ensinar também. Ensinar alguém a andar em bicicleta com a bicicleta adequada faz toda a diferença. Muitos de nós somos de uma geração que a gente aprendeu a andar com a bicicleta que tinha. Não tinha opção. Era do meu primo, do vizinho, a que estava encostada, às vezes nem pedia, encostava, pegava e já sabia dar um rolê. Então, às vezes, ela é grande, alta, baixa, pura, pesada, né? Aprendemos? Aprendemos. Foi fácil? Não. A bicicleta certa, na hora certa, a altura, faz toda a diferença. Bom, se essa máxima, na verdade, assim como a máxima de que o método educacional pode facilitar e muito as coisas, o aparelho também. Então, quando a gente começou a falar de segurança, tem muitas coisas que a gente faz no dia a dia, no ensino, no treino, que não são seguras, não é porque as pessoas não são boas, qualificadas, é porque o equipamento é uma desgraça. E todos nós, já usamos ou usaremos algum equipamento que a gente poderia ser melhor. Qual é o grande problema disso? Não é usar esse equipamento, é nunca na vida trocá-lo. Porque vai acontecer um dia ou outro de você precisar usar um equipamento que não é o melhor, mas é aquilo que você tem, faz parte das suas condições, nós vamos ver bem marxista, das suas condições materiais, é o que eu tenho. Mas o que eu tenho não basta, todo dia eu vou lutar para ter uma coisa melhor. O problema é quando eu vou numa escola, eu vou num espetáculo, eu vejo as pessoas usando o mesmo equipamento precário e inadequado por décadas. E acontece todos os dias, saúde. Todos os dias a gente vê a repetição. E isso também é explicado pela ciência. Conservar, manter as tradições, apesar dos momentos que a gente vê que aquela tradição já não basta, ela tem que ser modificada, também é uma conduta humana. A grande maioria dos antropólogos contemporâneos reconhece que a atitude conservadora, ela se sobrepõe à atitude inovadora. Todos nós tendemos a conservar. Aquilo que funcionou uma vez, você vai fazer o resto da vida. E se alguém falar para você, tem outra modo de fazer, você ainda está viajando. É muito raro que a gente olha, primeiro eu vou ver, depois eu assumo, não, está tudo bem, é verdade, ele tinha razão. A primeira reação é, existe 20 anos que funcionou, é ótimo. Quem é esse cara aí para falar isso para mim? Se nunca aconteceu isso com vocês, eu estranharia muito. Então, esse é um dos dispositivos que a gente criou. É um exemplo, tem vários. Não sei, alguém pratica a mão? Muito bem. Esse dispositivo simula o ágil, o volante. Ele ajuda a mudar a carga, a altura, centro de massas. Em vez de a gente ficar carregando os seres humanos o tempo inteiro se arrebentando. Vou dar um exemplo muito simples. Quem já leu a teoria do treinamento vai saber. Ninguém pode começar a trabalhar com a carga final. Então, é um absurdo total e completo. Se eu quero fazer um trabalho com carga, eu faço um trabalho de progressão de cargas. É básico. É lei universal. Física, inclusive. Quando eu tenho que começar no primeiro dia já com a pessoa que eu vou trabalhar, significa que tecnicamente eu vou começar reproduzindo um monte de erros, porque eu não estou preparado para carregar aquela pessoa. Eu não tenho a técnica nem a força, portanto a gente vai fazer qualquer coisa para sobreviver. Tudo torto, fora do tempo. Esse equipamento nos permite ir progredindo, com total segurança que ele pode ser, inclusive, longeado. Começo com quase nada de peso, vou aprender dos movimentos com a mão, com a cabeça, com o pé. Quando eu domino a técnica, eu ponho um pouco mais de peso. Quando eu quero melhorar a técnica, eu tiro o peso do centro de gravidade, eu ponho mais alto para ele provocar o desequilíbrio, aí eu sou obrigado a reagir e melhorar. Quando tudo isso está pronto, o ágil vê, nossa, aí está feito. Porque a minha parte está garantida. Se ele sabe controlar um pouco o corpo dele, o resto eu faço. O problema é que a gente consolidou a ideia
de que juntos a gente vai aprender. Se juntos a gente vai aprender, eu sei nada, ele também, junto 0 com -1, só pode dar problema. E é isso que acontece na maior parte das escolas de ensino do mundo. Não estou falando do Brasil, de Biriti, estou falando do planeta. Porque isso foi consolidado no século anterior e a gente conserva. Estou falando de escolas que usam sistemas de segurança absolutamente modernos. Daí você vai ver a pedagogia do século XIV a.C. Péssimo. Porque entenderam porque eu estou conectando o ensino à segurança? Não adianta pôr um mosquetão top de linha. Se o cara não souber como o sistema funciona, para que aquele mosquetão está lá, não serve para nada. Aquela criança precisa entender daquele sistema. Porque um dia, e mais rápido que vocês imaginam, ela vai ser a pessoa que vai olhar e falar, está bem montado, não está montado. Lembra aquela história de se eu monto para alguém, eu espero que aquele alguém saiba reconhecer que se eu montei está bem montado? Um artista que não é capaz disso é um temerário, é um maluco. Eu não sou em um lugar que eu tenho certeza que está bem montado. Eu posso confiar 100% nos montadores, mas eu vou lá e dou uma olhada. Faz parte, é um jogo de confiança entre todos. E não é um problema, não é desconfiança, é a soma das confianças, é outra pegada. E eu fiz bem feito meu trabalho de montador. Ele, artista, conferiu. A probabilidade de dar certo é melhor. E tá bom. Bom, precisamos ensinar isso. Se a gente não ensinar, nada vai acontecer. E eu tenho certeza que dá para fazer todos os dias. Usando esses dispositivos, a gente já fez trabalhos com crianças, idosos. Você vê nitidamente, ela começa a brincar com esse equipamento. Daí 2 3 semanas brincando, você olha a postura dela, como ela pega o peso e faz o trabalho, você não vê um erro técnico. Ela entendeu o movimento. O dia que ela puser a carga, vai bonitinho. Aí você compara com alguém que aprendeu a força, tudo torto, coluna fora do lugar. Quem vai ter mais problemas de saúde daqui a 10 anos? Ciência básica. O problema hoje, trabalhando 10 anos sobre o problema, ele só pode ser maior se não tem jeito. Não tem como. Então a tecnologia é a nossa área. Mesma coisa aqui. Não é uma crítica, por favor, não leve como críticas pessoais. Por quê? Porque eu olho o que eu faço todos os dias e todos os dias eu vejo um erro. Todos os dias. Não tem um dia que eu não faça alguma coisa lá nos nossos projetos que eu não olho e tem que melhorar. Isso me incomoda profundamente, mas é esse incômodo que nos leva a outro patamar, ao que os teóricos críticos vão chamar de salto qualitativo. Quando eu saio de um lugar e vou para um maior. Maior no sistema, no sentido de melhor. Muito bem. Esses aqui são projetos que a gente tem feito também, a maioria deles já patenteados. Vocês podem baixar o desenho técnico, usar, fazer o que vocês quiserem. Eu não estou falando que a gente tem que negar, por exemplo, tradições. Nós temos tradições no Brasil, por exemplo, de fazer perna de pau de bambu, tradições de fazer perna de pau de madeira, e que continuem, não tem problema nenhum, elas são tradições e funcionam. Agora, é possível fazer uma perna de pau hoje, um desenho muito mais sofisticado, anatomicamente melhor, e que se adequa melhor à sua estrutura corporal? Claro que a gente já fez, está de graça. Sabe onde vocês vão encontrar para comprar uma dessas? Tem um lugar, porque nenhum fabricante faz isso. Porque o pessoal pegou o modelo que existia, replicou e vende. E a gente compra. E está tudo certo. E aí dói as costas, dói o joelho. Quem trabalhou com horas e horas em perna de pau sabe que o final do dia é terrorífico. Porque dói tudo. Claro, a perna de pau anatomicamente, as antigas, elas estão mal, elas foram criadas no século XII, século XI, a gente usa o mesmo modelo técnico ainda. Não é possível, no século XXI que a gente tem tanta engenharia. Então esse trabalho que a gente vem fazendo tem suporte de grupos de engenharia, de outras universidades, para a gente pensar o que a gente pode melhorar. Tem coisas melhoráveis, ainda tem, o rola-rola, com a perna de pau. Aquela de lá, a última de lá, por exemplo, é uma perna que sobe dessa altura. Então, o cálculo da distância do pé para o joelho, que é o mais importante da perna de pau, ou seja, onde eu apoio a perna de pau, tem que ser exatamente sobre a patela. Se for mais alto, mais baixo, você está enrolado. Essa aí, ela regula. Eu ponho a perna de pau, ela sobe na altura que eu quero e acabou.
Quando vocês vão numa escola de circo, vocês têm lá as pernas de diferente altura, mas a parte de cima, em geral, é tudo igual. Aí você nunca tem uma criança que sirva nela, porque ela está para baixo e não está para cima. Estatisticamente, se alguém estudou um pouco, vocês vão lembrar que a média não existe, né? Não existe média. Porque ninguém está na média. A média é um cálculo abstrato, todo mundo está um pouco para baixo e um pouco para cima. A média, ninguém está na média. Está todo mundo um pouco para baixo e um pouco para cima. A média é uma abstração. Quando eu compro o Pernambuco na média, ninguém está na média. Todo mundo está para baixo e está para cima. Vai funcionar? Claro que não. Ou melhor, vai, mas vai demorar mais tempo, vai doer mais, vai ser pior. O que isso tem a ver com segurança? Tudo. Se alguém que trabalha cansado, com dor, doendo alguma coisa, a chance do acidente é infinitamente maior. Infinitamente. Vocês estão vendo como tudo vai se cortando? O aparelho certo, o processo desde o início, vai transformando a nossa leitura do que é ser seguro, do estar seguro. E muda radicalmente. Isso aqui é só uma imagem, passo. Sábado passado, programa da Unicamp de Portas Abertas. Esse garoto explicando a perna de pau, um grupo de estudantes da engenharia mecânica, são eles que estão fazendo todos os cálculos para a gente. Porque eu não sou capaz disso, eu não tenho essa competência. Mas eles têm. Eles fazem testes de força, testes de tudo, qualquer coisa. São eles que estão nos ajudando. A gente precisa mais e mais disso. E eles estão fazendo isso aqui também para a gente. E eu vi lá no passado, a gente já testou tecidos de múltiplas formas. Super caro, difícil, material extremamente sofisticado, complicado. Aí esse ano eu voltei a encontrar um grupo de pessoas que quer pesquisar. Isso aqui é só uma amostra de tecido de ganete, para quem usa, fraturado, cortado, e essa é uma máquina que custa quase R$1 milhão, uma máquina dessa para fazer um teste. Conseguir esse laboratório por 3 semanas é uma briga, porque é um laboratório que eles testam desse vergalhão de aço, ao que vocês imaginaram. O tecido, a máquina nem ela, no começo nem aparece no gráfico, então leve que ela nem percebe. Porque é muito leve, o tecido não é nada. Bom, a gente vem fazendo esses testes com vários tecidos, com vários componentes, com 4% de elastano, com 8% de elastano, da marca não sei o que, da marca não sei o que. No sentido da fibra, contra a fibra, cobre, esticando devagar, não sei o que, para poder entender. Para a sorte de todos nós, esses tecidos são muito resistentes. Mas todo mundo usa e não sabe quanto aguenta. Todo mundo pendura num tecido, acha lindo. Agora tem 2 pessoas, 3, 4, já vi coisas bem interessantes. 4 pessoas num tecido. Estão achando lindo, mas ninguém nunca falou, olha, esse tecido aguenta, tá? A gente viu lá no passado, há mais de 10 anos, quando a gente começou a fazer isso, que um tecido básico de liganete, ele aguenta 700, 800 quilos de tração. A gente não tinha certeza, a gente fez testes experimentais, agora a gente está vendo, a gente está testando segmento do tecido, depois segmento maior, até chegar no tecido inteiro. Esse segmento pequenininho, vocês estão vendo ali, ó, porque é o que o método manda. A gente tem que testar ele primeiro assim, é um teste padronizado pelo método. Esse pequeno pedaço aguentou quase 300 quilos de força. Por isso que morre pouca gente no tecido, para não interromper. Porque é forte pra caramba. O tecido normal vai levantar um Fusca. Que sorte! Mas aí vocês vão fazer o cálculo, a ancoragem feita contra disso. E assim por diante. Quando a gente souber quanto eu aguento o equipamento, eu sei quanto eu prospecto para ancoragem, para o teto, para a viga e etc. Olha como as coisas estão conectadas. O Dureza eu não sei isso, eu não sei nada. A Marion lá no Canadá, mas quantos quilos eles fazem na célula de força o dia, eu não venho fazendo. Aí quando eu somar, eu sei quanto o tecido aguenta, eu sei quanta força o corpo humano faz, eu sei quanto aguenta isso. O trabalho que você mais precisa. Aí a gente vai poder pôr uma folha e falar para a pessoa, está aqui o que você está fazendo, está garantido, está tudo bem. E a gente ainda não chegou. E termino mostrando que vocês não estão sozinhos. No mundo inteiro vem crescendo as ações de montadores e montadoras. A gente só precisa se conectar mais, provavelmente para aprender coisas com eles, mas sobretudo para que eles aprendam coisas com a gente. Porque vocês estão fazendo coisas muito interessantes que eles nem sonham. Se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos muitos anos, de fato,
A grande maioria das vezes que eu fui chamado para cooperar em projetos internacionais, a grande maioria delas foi por uma razão. Eu só descobri isso depois de algum tempo. Eu pensei que eu era inteligente, que os caras me chamavam para fazer alguma coisa a mais. Não era não. Eles me chamavam porque o brasileiro, em geral, brasileiro, não é só brasileiro, mas todo mundo que vive na dificuldade, consegue ver coisas que quem não vive na dificuldade não vê nunca. Quando a gente trabalha nos piores equipamentos, nas piores condições, com tudo gambiarra, mequetrefe, faz tudo, inventa tudo. Quando a gente tem as coisas boas, a gente vê coisas que eles não veem. Então, todas as vezes que eu era chamado, é exatamente para ter um olhar distinto, que eles jamais veriam aquele problema. E esses caras estão fazendo um monte de coisa no mundo inteiro. Então, talvez, juntando a nossa expertise com a deles, a gente construa um conhecimento ainda melhor. Mas a gente vai ter que construir essas pontes. A gente vem tentando aproximar, trazer, e daqui a pouco vocês vão ter que se organizar para levar as pessoas para lá. Falar, olha, aqui no Brasil a gente está fazendo esse protocolo, ele é bom, ele funciona. Se liga aí. Não tenham dúvida de fazer isso, mas é um projeto bacana. Esse é um outro estudo, acho que a maioria de vocês já viu, ele é disponível, aberto. É um estudo bem grande. A ideia é de tentar entender quais são os padrões de lesões e os métodos para analisar as lesões do circo. Você vai falar, é simples? Não é simples. O circo tem mais de 300 modalidades diferentes. Cada modalidade usa um grupo muscular, uma parte do corpo, tem um tipo de impacto, tem um tipo de tração. Estudar tudo isso e falar, olha, nessa aqui os acidentes tendem a ser assim, as lesões musculares tendem a ser assado, as lesões traumáticas de coluna tendem a ser... Vocês imaginam o que seria isso? É uma infinidade. Então, essa galera está tentando, no início, falar, ok, quais são os tipos de lesões mais comuns de aéreos? O que a gente trata, que métodos de tratamento tem, que métodos de diagnóstico de lesões de aéreos tem? Quais são as típicas lesões de báscula e assim por diante. É só o início de uma jornada que daqui a 50 anos vai ter alguma coisa consistente. Mas está acontecendo. Então as meninas vão mostrar daqui a pouco um livro importante para vocês. Tem muita coisa acontecendo que eu acho que a gente pode acessar, tocar, garantir. E eu espero que vocês continuem, viu, Diego? Continuem. Eu acho que a minha missão está acabando porque vocês nos superaram muito em conhecimento, engajamento, em domínio da estrutura e, sobretudo, em capacidade de se capitalizar. Vocês estão em todos os lugares, isso é fantástico. Mas ainda a gente precisa trocar métodos e protocolos de trabalho, em todos os mapas de riscos, as análises acidentes. Quantas análises? Mais uma penúltima pergunta. Quantas análises de acidentes vocês já viram, leram? Olha, isso aqui é um relatório da análise do acidente A, B ou C. Levanta a mão. Vai levantar com fé. Em cima. Ó, 3 com sorte. Isso é um absurdo. Porque nosso desejo é olhar um acidente, uma situação concreta, um fato social, analisar ele de ponta a ponta para entender o que aconteceu, é a única chance que a gente tem de um dia isso não voltar a acontecer. As análises documentais que circulassem livre para nós deveriam fazer parte do nosso cardápio de trabalho todos os dias. Aconteceu na minha escola um acidente, eu relato. O acidente foi nessas condições, aconteceu, a gente analisou o material, notou isso, notou aquilo, fiz um documento de 2 páginas. Tá aí, galera. Não precisa pôr nome de ninguém, só fala o local e escreve. Sabe qual é a chance de alguém ler e falar, nossa, eu faço a mesma cagada todo dia? É enorme. Porque todos nós fazemos a mesma gambiarra, a mesma coisa. A gente vive no mesmo mundo, gente. Ninguém nasceu no outro planeta, não. Eu lembro até hoje, quando eu fui para a praia com o meu Chevetão em 1980, amarrei o escapamento com a corda do contrabaixo. Eu estava abaixo, caiu o escapamento no meio da estrada, não tinha nada, arranquei a corda, um lisão. Então, o que vocês acham que aconteceu? 120 por hora com o Chevette e com o escapamento amarrado com a corda embaixo. Simplesmente, foi embora o escapamento da pista. Caiu. Podia ter matado alguém.
esse escapamento no meio da pista só tem meio de moto, mata. Eu tive que parar, sair correndo e tacar um escapamento gigante. Olha a ideia de gente para amarrar escapamento com corda de baixo. Não ia dar para você. Eu achava que ia subir a serra, com 300 quilômetros. É absurdo. Tudo bem, meus 18 anos. Hoje, o que eu faria? Ou eu arranco o escapamento, é melhor o barulho do que um negócio que cai no meio da estrada. Ou eu vou num lugar e arrumo antes de subir. Ou seja, todos nós passamos por isso. Se a gente não relatar isso, as coisas não vão acontecer. Enfim, agradeço, peço desculpas se for um pouco chato, mas eu precisava passar por todos esses trajetos que foram construídos aí nos últimos 18, 17 anos. Muito obrigado.